Boa tarde, companheiros, seguidores da Causa Operária TV. Bem-vindos a mais um Correspondente Internacional. Eu sou o Fábio Pique, dessa vez não mais da Finlândia, agora do Brasil. Então, eu sou uma farsa aí, né, seguindo o exemplo do presidente ucraniano e tal. Não sou um correspondente internacional, mas bom, continuo aqui no programa. Eu queria apresentar os meus companheiros que são efetivamente correspondentes internacionais, o Cláudio Martini, da Espanha, e o Felipe Bombardelli, da República Tcheca. Bom, hoje não tem como ser diferente, né? O tópico é a guerra, a situação esquentou muito, mas vamos começar com uns tópicos menores aí. A gente não soube muito bem como colocar eles na pauta, mas achei muito interessante trazer eles aqui para discussão. Então, a Pfizer, né, reconheceu diante do Parlamento Europeu que a vacina nunca foi testada para interromper a transmissão do vírus antes de entrar no mercado. Acho que o Cláudio tem mais informações sobre isso. Eles deram um depoimento lá. A gente tem um vídeo aí. Eles tem a notícia anterior, né? Tem a foto também dessa notícia. O presidente da Pfizer se recusou a declarar no parlamento, mandou uma porta-voz lá da Pfizer. Ela chegou a dar risada para responder a pergunta bem direta a esse respeito, se tinha algum estudo para confirmar que a Pfizer impedia a transmissão do vírus, né? Ela deu risada e falou que eles estavam atentos aí às leis de mercado, às leis do mercado, a correria do mercado, e não tiveram tempo de fazer isso daí. Tem o vídeo também, né, dela dando essa declaração. Yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping humanisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. Please share this video. Então, isso daí quer dizer que todas as medidas do passaporte Covid, todas essas medidas repressoras que foram tomadas aí durante o Covid, não tinham nenhuma base concreta, né? E que, né, a campanha do partido, do PCO, estava correta aí de lutar contra essas medidas repressivas, e que o negacionismo não era negacionismo, né? Então, aí, todos esses ataques que a gente recebia acabam de ser aí comprovado que não tinha nenhum estudo a respeito, e tampouco estudo sobre os efeitos adversos aí da Covid. Tem outra notícia aqui que aqui em Barcelona já cancelaram aí o Ajuntamento de Barcelona, a Prefeitura de Barcelona está cancelando as multas aí desse período repressivo. Embora a repressão aqui se mantenha, né? A gente está tendo aí, a polícia se mantém tão repressiva quanto no período da Covid. Isso aí não teve retrocesso. Uma coisa interessante ainda nesse tópico é que na Dinamarca, né, eles passaram recentemente a não recomendar mais o uso de vacina em homens com menos de 50 anos, porque detectaram que o risco de problemas cardíacos era baixo, mas ele existia, e ele fazia com que o custo-benefício da vacina fosse muito baixo, porque se você é saudável, né, a chance do vírus te dar uma grande complicação é muito baixa, talvez menor do que a chance de você contrair um problema aí cardíaco. Então, eles pararam de aplicar nesse grupo. A gente tem aqui na Europa também uma taxa de mortalidade
acima da média esperada, bastante acima da média esperada, e não tem nenhuma explicação concreta para isso. O pessoal está falando que precisa estudar isso a fundo, mas também não é notícia na imprensa, né? Muita gente, os críticos do lockdown falam que pode ter a ver com o lockdown, né? O excesso de mortes. Usam, inclusive, como grupo de controle a Suécia, que não aplicou um lockdown rígido, e o excesso de mortes é diferente. Mas passo para o Felipe aí, queria comentar. Isso. Tem, se não me engano, Ilhas Canárias, na Espanha, teve um aumento de morte infantil em 20%, e eles começaram a investigar essa questão das mortes. Provavelmente o pessoal relaciona no parlamento, não, na Câmara de Vereadores lá, sugerindo que é capaz de ter sido as vacinas. Essa questão de aplicar vacinas em toda a população, né, é um negócio meio inédito até, né? Em todas as faixas etárias, independentemente do risco que a doença representa para os grupos. E aí volta na questão da transmissibilidade, né? Uma das justificativas para aplicar vacina em crianças era que, apesar delas não correrem risco de vida ao pegar a doença, elas poderiam transmitir a doença. E a vacina preveniria a transmissão. Mas como a gente viu, a Pfizer não tinha feito esse estudo, né? Mas devolvo aí para o Cláudio. Bom, vamos em frente com uma outra notícia meio escatológica aí, né? Que é a futura primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, de extrema-direita, né? Líder do partido Fratelli d'Italia, elogiando entre aspas, segundo ela mesma, o levante heróico das mulheres iranianas. A gente já cobriu aqui no programa, nas últimas semanas, as mobilizações estão acontecendo lá, em grande medida financiadas pelo imperialismo, né? E você vê que mesmo esses grupos de extrema-direita, que se apresentam como anti-hegemônicos, né, ou contra os metacapitalistas, ou sei lá qual é o nome que eles dão, no que é essencial, né, ou seja, se posicionar contra o Irã, se posicionar contra a Rússia, eles estão juntos com o imperialismo, porque no final das contas são um bloco, fazem parte do bloco da burguesia imperialista, né? Ela também se solidarizou com o Zelensky na Ucrânia, o que gerou um certo atrito, porque dentro do grupo político dela tem muitos setores que não é que são a favor da Rússia, né, mas a Itália é um país que depende muito do combustível fóssil russo. Mas mais uma demagogia aí, mostrando que esse pessoal não tem nada de combater, né, o imperialismo ou algo assim. Se alguém quiser comentar, eu passo adiante. Acho que estamos... Bom, mas enquanto isso, o povo europeu foi para as ruas, né? Já que o pessoal não se preocupa, está mandando arma lá para a Ucrânia, sancionando a Rússia, né? Explodiram os gasodutos. O pessoal já está, a população, né, a classe operária europeia está preocupada já como que ela vai fazer, não só com a inflação, que já é bem sensível, né, mas com o preço da energia no inverno, que está, por exemplo, na Finlândia, eu já estava recebendo notícia do pessoal, já chegou, né, já está a 0 grau, tá? Não só a classe operária, mas agora a própria União Europeia, os políticos aí, os próprios políticos imperialistas também estão preocupados aí com as consequências da guerra e a subordinação à política norte-americana. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas se a Laísa quiser mostrar, acho que a gente tem muitos vídeos aqui, dá para passar todos os vídeos de mobilização, e daí a gente abre para comentar essa situação. Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite de l'OTAN! Sortons vite!
não organizou tão bem os vídeos. Esse último vídeo, na verdade, é dos fascistas ucranianos em Londres fazendo pressão na embaixada russa, né? Pedindo que o pessoal seja... Pode falar. Pedindo a morte de todas as crianças russas, esse nível de discurso, né? E eles têm a liberdade de expressão, né? Mesmo não sendo nem inglês, eles estão lá expressando a opinião do imperialismo, né? Não, é bom. Eu acho que é bom para demonstrar a verdadeira natureza desse conflito, né? É bom. É bom isso daí. Liberdade de expressão é boa, porque ninguém acredita, né, que que a Ucrânia está dominada pelos fascistas, pelo fascismo, tem uma forte... Não só que são fascistas, mas a Ucrânia sofreu uma forte operação cultural para levar a população a essa ideologia por parte do Departamento de Estado norte-americano, com o apoio da esquerda imperialista, né? Isso é uma coisa que também a gente teria que ir explicando, porque é uma questão bem complexa, mas que não vem à tona. De onde surgiram esse sentimento nazista? Não vem só do Bandeiras, né, da Segunda Guerra, mas vem do período recente também, que é a mesma política que foi aplicada aqui no Brasil, né? É a mesma cartilha da esquerda imperialista que foi aplicada aqui no Brasil pelo golpe de Estado, foi aplicada na Ucrânia também pelo golpe de Estado, mas lá ela se deslocou mais fortemente pelo nazismo, né? Que daria um apoio mais forte para essa política de confronto militar, né? Eles esqueceram um pouco a parte da esquerda identitária e partiram para apoiar mais fortemente o setor nazista. Ou seja, que o imperialismo, eles financiam tanto a esquerda imperialista quanto os setores fascistas, né? São as duas faces da mesma moeda. E não tem uma ideologia de fundo. Tem a ideologia identitária, uma ideologia superficial que pode ser perfeitamente manejada de um lado para o outro, de acordo com as necessidades do imperialismo. Assim como a ideologia ecológica também, né? Ela serve para ela tem muitos fins, né, políticos. Ela pode servir tanto para coisas positivas como coisas negativas, que normalmente é o caso, porque a política vem do imperialismo. Depende de quem leva adiante essa política. No caso, se são os agentes do imperialismo, ela não vai ter um aspecto muito bonito, uma propaganda muito forte aí, muito emocional, para iludir muita gente, mas concretamente agora a Alemanha está vendo as consequências dessa política, né? Concretamente. E falando na Alemanha, né, o primeiro vídeo que a gente passou de um pessoal gritando contra um grupo de pessoas com a bandeira da Ucrânia eram os alemães justamente falando nazis raus, né? Para os nazistas irem embora. Ou seja, já alguns setores na Alemanha que não tem receio de chamar esses militantes ucranianos de extrema-direita do que eles realmente são. E mostra também que a situação lá ela está se acirrando, né? Porque lá já tinha tido vários protestos por causa do aumento de preço de energia. Na Alemanha fecharam-se fábricas, né? Por exemplo, a fabricação de ligas metálicas, na metalurgia alemã, parou porque não tem condição de competir com os concorrentes, porque o preço da energia no país está muito alto. Uma fábrica de vidro, né, no norte da França também... Pode falar. A indústria está indo para o buraco, né? Para um buraco aí. A indústria está indo para um buraco. A indústria alemã. Né? E tem muitos trabalhadores, como na pandemia, né, de licença, né? Eles recebem ou salário integral, se é um lugar que tem mais direitos trabalhistas, ou uma parcela do salário, mas eles não estão trabalhando porque a fábrica realmente está parada, né? Eu vi, inclusive, umas entrevistas sobre essas fábricas de vidro, que não é um negócio assim, né? Que você desliga a fornalha lá, ou liga lá de novo.
É um processo bem complicado, né? Eles tiveram que desligar uma fornalha lá, porque não tem condição de continuar fabricando, eles estão vendendo a prejuízo. Não é projetado para parar de funcionar. E daí a manifestação na França falava para tirar a França da OTAN, né? O pessoal diz muito que essas manifestações todas são de extrema-direita, mas como todo mundo pode ver, tem amplos setores da sociedade. Pode falar. A da Itália tem presença da esquerda, tem a presença da esquerda imperialista também, defendendo aí as mobilizações no Irã, né, que são essa política da esquerda imperialista, que parece que estão defendendo os direitos das mulheres, né, mas a gente tem que lembrar que foi o próprio Estados Unidos que colocou no poder, né, os fundamentalistas aí no Irã, que acabaram se voltando contra o imperialismo, que não tinham um acordo, mas eles preferiram entregar o país na mão dos ayatolás do que correr o risco de ter um governo comunista, né? E os ayatolás fizeram um favor para os norte-americanos de matar e massacrar todos os comunistas, né? Toda a oposição que existia. E agora os Estados Unidos procuram derrubar esse regime com o mesmo sistema aí, né, das revoluções coloridas, né, que também que deu origem aí ao golpe de Estado na Ucrânia, que foi mal sucedida no Irã anteriormente, né, mas a gente tem que ter a consciência que não é sob as botas do imperialismo que as mulheres vão ter aí os seus direitos garantidos, né? Então é uma questão delicada, porque se a gente vê o regime do Irã é realmente muito cruel, né? Mas o imperialismo é muito pior. A gente tem que ter a capacidade de verificar isso. É mais uma questão, né? Um país não tem como as mulheres de um país que são contidas dentro da população daquele país serem livres, se o país não é livre, né? Se a população do país não é livre. Então, a primeira coisa é você ter soberania, né? Se emancipar do imperialismo, claro. E daí sim, essas outras liberdades vão surgindo, né? Uma disputa interna. Então, se o nosso inimigo fosse a burguesia brasileira, a gente podia marcar a hora de derrubar o regime capitalista. A gente tem que verificar, né, que o imperialismo está apoiando essa revolução aí, essa revolução de colores, essa mobilização no Irã, com base em um argumento falso, que foi uma morte, segundo a morte de uma militante pela polícia, mas que ela tinha um problema de saúde e o falecimento foi em decorrência desse, né, que já tem aí todo o esquema imperialista fortemente preparado para levar adiante a desestabilização do Irã. A gente tem que saber que a política imperialista não é defender o direito das mulheres de nenhuma maneira, que elas possam ir para a faculdade ou usar ou não usar o véu islâmico. Isso aí não é uma questão fundamental para o imperialismo. A questão fundamental para o imperialismo, a política do imperialismo para o Oriente Médio, para o Grande Oriente, que a gente já viu na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, é a política de terra arrasada, a destruição dos Estados-nações, jogar a população na miséria para poder controlar os seus recursos naturais. Não só desses países, a mesma política está sendo levada adiante na própria Europa, também no Brasil, né? Essa é a consequência da política atual de golpe de Estado no Brasil, do golpe de Estado que sofreu a Ucrânia e das revoluções aí que foram alvo, que deram início aos conflitos no Oriente Médio. Bom, vamos para o tema principal, né? Até quando a União Europeia vai aguentar
tudo isso que todos esses problemas que se avizinham aí, né? Primeiro vamos dar um contexto na evolução da guerra, né? Teve o ataque à ponte que conecta a Crimeia. Faltou o vídeo da Espanha aqui, né, Fábio? Qual vídeo? Que era o último. Vamos colocar ele sim, os aposentados. Vou dar uma explicação aqui, porque Espanha, a gente tem, né, eu estou estudando um pouco isso daí, então a gente tem um processo aí de luta contra o comunismo que se iniciou desde o final da Segunda Guerra, né, teve o período aí de transição democrática, supostamente democrática aqui na Espanha, que foi completamente controlado pelos serviços dos Estados Unidos. Eles praticamente recriaram o PSOE, que é o Partido Social Democrata, aqui com políticos, né, que o PSOE inicialmente aí defendeu uma posição contra as bases militares da OTAN na Espanha, mas como esse partido ele foi constituído pelo próprio serviço secreto norte-americano, né, eles viraram a casaca e passaram a apoiar as bases militares da OTAN aqui na Espanha. Foram muito bem recompensados por isso, né, com cargos dentro da própria OTAN, e as bases acabaram ficando. Foi uma grande traição aqui, uma das grandes traições políticas que a população da Espanha sofreu. É um costume aqui na Espanha essas traições políticas, também em todo o mundo, né? E a criação do Podemos, dessa nova esquerda, essa frente de esquerda que está junto com o PSOE, é praticamente um novo capítulo dessa mesma história, um pouco com uma técnica aí um pouco mais avançada de controle da mobilização popular, para atingir os próprios fins da política imperialista. Agora a gente viu a constituição do Podemos, que está apoiando a política do Pedro Sánchez, que também é de apoio à OTAN, né? E a gente não tem nenhuma esquerda aqui para defender os interesses dos trabalhadores. A única coisa o único que sobra aqui seria não sei se é uma vergonha para o restante da população ou uma grande sorte, que os aposentados que estão aí na linha de frente da luta política, mantendo as reivindicações dos trabalhadores, e vão fazer aí as mobilizações dia 15 em Madrid. E praticamente uma semana antes dessas mobilizações aí dos aposentados, dos pensionistas, o governo já deu aí 8,5% de aumento para os pensionistas. É um fato inédito, né, para tentar conter essas mobilizações. Então tem o vídeo aí do pequeno canal de TV de esquerda aqui que eles fizeram esse vídeo, então a gente vai mostrar, né? É um vídeo local. A marxa a Madrid del 15 d'octubre. Però en segon lloc, a donar continuïtat després del 15 d'octubre amb accions i mobilitzacions a Catalunya en defensa dels drets socials. El 15 de Madrid hay que ir para defender la sanidad, para defender la educación, para defender los derechos que los pensionistas nos están arrebatando día a día. Día a día nos están quitando de todo tipo de derechos. Hay que salir a defender los derechos. Y hay que estar el día 15 en Madrid. Queremos invitarlos el 15 de octubre a Madrid a luchar por nuestras pensiones, por los salarios, por unas pensiones dignas, unos salarios dignos, actualizados con el IPC real. Porque llevamos muchos años trabajando y cotizando, y cuando llegamos a la jubilación estamos viendo que hasta ahora los gobiernos que están entrando o que están gobernando de alguna forma, sobre todo el PP, las pensiones están bajando, o sea, ni siquiera respeta el IPC de la vida. Entonces por eso hemos decidido que el día 15 al nivel de toda España nos vemos para reivindicar
que gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden con el IPC real, para las pensiones de ahora, de mañana y del futuro. ¡A la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Cataluña encabeza en la actualidad el ranking de su exclusión social en el conjunto de España. Y en 2020 a 2021 ha aumentado la pobreza severa del 6,2 al 9% de la población, cerca de 700.000 personas. Es una vergüenza que haya aumentado el costo de vida desde el 1 de enero de 2010 hasta septiembre de 2022 el 30% y sigan congeladas estas prestaciones. ¿Cómo no haber más pobreza en tales circunstancias? En defensa de todo lo público, principalmente de las pensiones, y el gobierno, a través de su representante, de uno de sus representantes, que es el gobernador del Banco de España, sugiere que no se deben subir ni las pensiones ni los salarios básicos de los trabajadores. Eso afecta directamente a la clase trabajadora porque nos están intentando recortar las pensiones, aparte de que están intentando privatizarlas. Y ya se ha demostrado en todo el mundo que los fondos de pensiones son un fracaso, han fracasado en todas partes donde se han implementado los fondos de pensiones, han sido un fracaso y han representado un recorte de los trabajadores, de los salarios, de las pensiones, de un 30%. Es lo que estamos defendiendo, pensiones públicas y de calidad, y servicios públicos y de calidad. Para eso vamos a Madrid. Que tots aquests recursos que van destinats a augmentar el suport militar cada vegada més gran es destinin a plans d'ocupació públics perquè la gent pugui tenir un treball que ens permeti viure dignament. Des de la IAC ens sumem a la crida de baixar aquest 25% de la despesa militar i invertir-lo en drets socials, perquè les armes només maten i nosaltres el que volem és vida. Nuestro apoyo a esta movilización, que si bien inicialmente eran de las diferentes mareas y asambleas de jubilados, la hacemos nuestra, la hacemos de todos, porque entendemos que la situación nos está golpeando a todos los sectores y a todos los colectivos. Perquè nosaltres som els titulars d'aquests serveis públics i d'aquests drets socials. I com som els titulars, i som els que financem, i som els que hem de decidir, no podem deixar que les coses continuïn en el precipici que ens estan portant. No pot haver-hi salut sense una pensió digna. No pot haver-hi salut sense una educació digna. No pot haver-hi salut en guerra. No pot haver-hi salut si no hi ha pau. No pot haver-hi salut si no es lluita. Des de la PAICAM volem deixar constància que volem que s'arogui una maleïda vegada el conveni intersindical i que volem que es faci i que es respecti radicalment els criteris i conclusions de totes les nostres sanitàries, metges i companys i companyes de la sanitat pública. En aquesta mobilització, que no és el final de res, sinó el principi d'aquesta unitat d'acció dels moviments socials, sindicals, que necessitem tant per recuperar els drets que estem perdent. Exigimos la remunicipalización de los servicios, unos servicios en condiciones y que los trabajadores también estén en condiciones. Fins a Madrid i ens veurem en el mes de novembre als carrers i places d'arreu, als centres de treball i als centres d'estudi. Governi qui governi, les pensions es defensen! La lluita és l'únic camí! La lluita és... A gente voltou? Voltamos. Bom, a gente vê aí que não tem nenhuma bandeira de partido, nenhum partido aqui da Catalunha defendendo aí o direito dos pretos e dos trabalhadores. E eles não puseram no vídeo, não tinha visto o vídeo inteiro antes, mas tem os... Aí eles estão na frente do
um prédio militar e saiu aí os militares aí para expulsar os aposentados, né, da mobilização. Eles confrontaram o exército aí, mas não aparece nesse vídeo. A gente vai ver se a gente mostra mais para frente. Agora vamos dar um alô pro pessoal que mandou superchat para nossa audiência muito querida aí. Felipe, se você puder dar uma... Opa! Claro, obrigado aí, sou eu. Mandou aí R$20 aí pra gente. Nossa, aí sim. Valeu. O LC29, a Flávia Mello, abraços aí. Tem também a Nilsa Ramos, mandou aí um super stickers. E a Beth, companheira aí de luta, também sempre aí ao vivo, mandou aí uma contribuição, super stickers aí pra gente. Lembrando a todo mundo que está nos assistindo que é essa contribuição que mantém a Causa Operária TV rodando contra tudo e contra todos, né? Porque, não sei se vocês viram no começo da semana, nós tivemos problemas aí para ficar no ar, de novo o YouTube tentando censurar a gente, depois falaram que foi um erro, né? Mas é isso, a gente não tem rabo preso, é sustentado pela nossa audiência, pelos militantes, então não vão regular o que a gente diz aqui. E agora vamos entrar justamente num ponto mais polêmico e quente da semana. Todo mundo deve ter visto em todos os jornais o ataque, não se sabe ainda se foi terrorista ou não, a ponte que conecta a Crimeia à região de Kherson. É uma ponte que inclusive tem um espaço para trens, né, passarem com equipamento militar. Era a ponte que a Rússia estava usando para alimentar aquela frente de batalha através da Crimeia. E um caminhão lá explodiu na ponte, parcialmente inviabilizando a operação da ponte, né? E isso obviamente atrasa, né, o esforço militar russo, e os russos determinaram que o ataque foi ucraniano e retaliaram à altura. Então, a semana começou com diversos bombardeios aí em Kiev mesmo, em outros lugares, né? E o Putin é cada vez mais pressionado pela própria população a não lutar com uma mão amarrada atrás, né? Porque desde o começo, aqui o pessoal mesmo apontou isso, né? Desde o começo os russos entraram na guerra com muito cuidado, né? Com uma espécie de luva de pelica. Se a gente compara com o esforço militar da OTAN no Afeganistão, no Iraque, onde nos primeiros 30 dias de guerra foi só bombardeio, destruindo toda a infraestrutura do país, até eles conseguirem mandar o primeiro soldado para fazer as operações. A operação russa parece um negócio muito até delicado, né? Mas agora com esses ataques cada vez mais próximos do território russo, e no território russo, no caso, porque a Crimeia é a Rússia, a própria população começa a cobrar aí dos governantes russos alguma reação, né? E isso eleva o clima, é uma potência nuclear. Também a imprensa ficou chovendo muito em cima desse assunto, né? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa a respeito. Posso comentar um pouquinho? Tem primeiro que a OTAN, que parece que essa explosão aí foi feita por um caminhão-bomba, e basicamente foi um ato terrorista, né? Não foi assim de um exército que atacou a ponte através de mísseis, através de modos bélicos tradicionais. Foi todo um planejamento de um ataque terrorista, até com um caminhão. O pessoal fala que foi um motorista suicida, né? No melhor do estilo do ISIS, o que garante não. Tem a questão do assassinato da filha do Dugin também foi feito pelo serviço secreto da Ucrânia, e que eles estão a OTAN já tem utilizado dessas técnicas aí, ou mostra exatamente que a OTAN também utiliza essas técnicas terroristas de ataques. Também a mídia ocidental falava que a Rússia não tinha munição,
estava acabando a munição, e aí eles colocaram vários mísseis aí para atacar a infraestrutura da Ucrânia. E que também comenta que quando você coloca o exército em grande parte é feito por pessoas pobres, no máximo da classe média, que vão na luta. E nessa guerra de atrito, simplesmente quem estava sofrendo mais era justamente a classe mais pobre. Agora, com os ataques de mísseis diretamente na infraestrutura, quem eram os donos das indústrias de energia, metalúrgicas e tudo, sofreu um grande abalo, né? Então, realmente, agora, com esses ataques à infraestrutura, que os bilionários da Ucrânia estão sentindo a guerra. E com isso, eles já pediram, através do Zelensky, uma ajuda financeira para a União Europeia, né, para poder reaver aí os prejuízos que eles tiveram com a destruição da infraestrutura na Ucrânia. Bom, queria comentar também não só os milionários, a burguesia, a nova burguesia ucraniana está sentindo, né, mas também o mercado financeiro, aí, os imperialistas, porque quando a Rússia ataca a infraestrutura da Ucrânia, está atacando aí os objetivos do imperialismo, que é a privatização de todo o Estado ucraniano, né? Então, já não vai sobrar nada para ser privatizado, eles não vão ter como pagar aí essa dívida de guerra para o imperialismo. Também tem esse fator aí relacionado com esses ataques. E a notícia também que teve um vazamento anterior ao próprio ataque, que os serviços secretos britânicos, né, os serviços secretos da Inglaterra, estavam planejando atacar justamente essa ponte aí de uma outra maneira, mas vazou aí os planos do serviço secreto inglês de atacar essa infraestrutura da Rússia. Então a gente vê aí que é o confronto entre a Rússia e o imperialismo, o confronto entre a Rússia e a OTAN, não apenas simples aí invasão militar da Rússia contra a Ucrânia. É uma coisa interessante sobre o Zelensky pedindo mais dinheiro, né? Ele teve uma reunião com o G7, né? Pediu mais armamentos de longo alcance. O pessoal está bem tem hesitado em oferecer esse tipo de munição porque tem o receio de qual vai ser a retaliação caso a Ucrânia efetivamente ataque o território russo. Mas o Zelensky não deixa de pedir. E é interessante, a gente vai mostrar aqui um pedaço da propaganda ucraniana, né, como eles fazem para conseguir esses recursos e esse apoio internacional. Houve um vazamento aí, mostraram como tem uma senhora ferida, né, que saiu em várias capas de jornal essa semana. Foi mostrado como que o vídeo com ela foi feito. Eu pedi para a produção passar. Я не знаю. Фотографуйте мене. Дайте сюди. Андрій Андрійович. Я зараз фотографую. Esse foi o vídeo, a tiragem de fotos, né? Aí vamos ver como que ficou na capa dos jornais. Foi o Putin pessoalmente lá, isso esgoelou a mulher. O pessoal coloca aí, né? São uns tabloides, né? Mas faz parte da propaganda. É a vingança do Vlad. Novo Hitler, né? E aqui na República Tcheca, a partir do dia 25 de outubro, não será permitida a entrada dos russos para turismo. Para turismo. Seguindo aí a Finlândia, a Estônia, a Lituânia, que também tem a mesma política. E, é claro, eles querem fazer essa guerra psicológica justamente para fazer com que a população russa se revolte contra o governo e, vamos dizer, mine o certo nacionalismo
é russo, de acordo com algumas notícias aí do ex-funcionário da CIA, né? Falando sobre o nacionalismo russo, né, eu vou pedir para a produção, tem um vídeo que está mais para baixo na nossa pauta, é um vídeo mostrando dezenas de milhares de pessoas celebrando a entrada das 4 regiões ucranianas, né, Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk, na Federação Russa. Foi em Moscou essa celebração, né? Vamos ver se a propaganda imperialista está funcionando lá na Rússia. Vou pedir para a produção passar esse vídeo. Pode falar. Tá, vou dar. Então, tem a notícia aqui, não sei se tem a foto aí, né, do público. Então, a União Europeia dá poderes aos gigantes da internet para censurar informações em crises como a guerra na Ucrânia. Então, estão fazendo a legislação para fazerem na União Europeia exatamente o que fizeram com o PCO no Brasil, né? E também tem outra notícia aqui que o YouTube censurou Impressão que o Cláudio caiu. Cláudio, putz. Bom, então vamos seguir, produção, com o vídeo com o vídeo da celebração em Moscou. Essa foi a celebração da população russa em Moscou, né, o que foi chamado aqui no Ocidente, entre aspas, também, que é meio complicado esse termo, de anexação desses pedaços da Ucrânia, o pessoal celebrando. E nas próprias regiões também a vitória foi muito celebrada, né, essa integração à Rússia. E é curioso, assim, né, em termos de política identitária, onde tem toda essa coisa de como você se identifica, né? Eu me identifico como mulher, me identifico como homem, até tem um negócio, me identifico como cachorro, né? As pessoas aceitam isso, né? Tem que ser respeitado. A única coisa que você não pode se identificar é como russo. Se você se identifica como russo, você tá errado. E o pessoal vai acabar com você. Você não pode nem votar. Você se identifica como russo lá num plebiscito, porque isso aí é proibido. Os russos sempre foram os vilões dos filmes americanos. Não tem outra opção. Mas aí é isso, uma grande conquista. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? A Rússia está perdendo a guerra através de sucessivas vitórias, né? A gente precisa entender a lógica do imperialismo para explicar, né, como eles estão perdendo a guerra. Mas, voltando à nossa pauta, teve a votação na ONU sobre a anexação do Donbass e das outras regiões à Rússia, né? E a gente tem a imagem, se a produção puder colocar. É interessante que teve só 5 votos contra, né? A Síria, obviamente a Rússia, a Coreia do Norte, a Bielorrússia e a Nicarágua. E uma série de abstenções, né, que são aqueles países que, assim, o pessoal está com a Rússia, né, mas eles olham para a porta lá no auditório da ONU e tem uns bate-pau, assim, né? Aí eles ficam, não, vou ficar na minha aqui, né? E daí eles não se comprometem a uma posição. Mas você vê uma série de países africanos, né, e mais de uma vez, mais de uma oportunidade, eles se demonstraram
apoio à Rússia, que atuou militarmente na região, em apoio à população, né, ao contrário dos exércitos franceses, principalmente, que atuam ali. E a própria China, né, que está com uma outra batata quente na mão aí, que é a questão de Taiwan. Mas eu passo para os companheiros comentarem. Nesse caso, o Brasil votou a favor e contra a Rússia, o que foi uma péssima decisão, que isso pode se voltar contra o Brasil, principalmente na questão da Amazônia. O Brasil do Bolsonaro, né? A gente lembra aí o caso do Paquistão, que estava apoiando a Rússia. Se absteve. A própria Índia, que é governada pela extrema-direita, se absteve também. Os países do BRICS se abstiveram, né? A África do Sul se absteve, a Índia se absteve, a China e a Rússia votou contra, obviamente. Só o Brasil, então, com um pezinho ali na política imperialista, graças ao golpe de Estado ao Bolsonaro, que está prestes a sair, né? A gente já está panfletando nas ruas, mas não vamos entrar, não é o tema do nosso programa. E nada de branco, vermelho. O pessoal fica inovador nos golpes, né? Dureza. Joga uma pessoa ali que não tem voto, não tem o voto nem da própria mãe, e daí ela fala, vamos todo mundo vestido de branco pra rua, é uma loucura, né? Bom, dando sequência, né, vamos ver o outro lado do conflito. Essa semana vai ter os exercícios militares, quer dizer, teve exercícios militares da OTAN, né? Pedi para a produção passar os vídeos para a gente ver como se comporta essa organização defensiva aí. Security. We will review our progress on strengthening NATO's deterrence and defense. We will further increase the protection of our critical infrastructure in light of the sabotage of the Nord Stream pipelines. And we will step up and sustain our support for Ukraine, so that we can continue, so they can continue to defend themselves and liberate territory from Russian occupation. Ukraine has the momentum and continues to make significant gains, while Russia is increasingly resorting to horrific and indiscriminate attacks on civilians. Opa, desculpa, a gente não tinha o vídeo, achamos que nós tivéssemos como direto do anúncio do exercício militar feito pelo secretário-geral da OTAN, né, o norueguês Jens Stoltenberg. Mas não vamos ter o vídeo do exercício militar, vou ficar devendo. Mas acho que a gente fica por aqui. Temos mais alguns... para encerrar hoje, né? Justamente o que deu o título ao nosso programa. Já esquecendo, é que o Cláudio ficou meio instável aí no final, ele que trouxe esse tema, né? Muito importante. Se você quiser comentar, Cláudio, a reação da União Europeia, né, dos políticos da União Europeia, a essa escalada na guerra e a situação energética da Europa. O Putin ofereceu o envio de gás para a Europa através do Nord Stream 2, que ainda está operacional, né? Houve uma explosão tanto no 1 como no 2, não, uma explosão não, um ataque, né? Todo mundo sabe, norte-americano, mas o Nord Stream 2 ainda está operacional, foi oferecido pela Europa o envio de gás através dele. Acho que a gente ainda não tem o Cláudio de volta, mas de qualquer forma, os políticos franceses afirmaram que a guerra não deve gerar a dominação econômica dos Estados Unidos, porque isso enfraqueceria a União Europeia, isso é meio óbvio, demorou para eles perceberem, né? E o ministro da Economia francês colocou em palavras esse mal-estar, né, que é compartilhado. A população já sente isso há muito tempo, né? A classe política europeia que, em defesa do bloco imperialista, não estava colocando isso a limpo, né? Mas agora a situação está ficando meio insustentável. Levar essa política norte-americana de encurralar a Rússia
de dominação total, está custando muito caro para a Europa. Né? Passo para o Cláudio, se ele tiver voltado, comentar esse ponto. É só comentar que isso aí reflete a situação econômica, né, que essa política está levando o mundo inteiro, né? Acho que para esse programa a gente não conseguiu aí fazer essa parte econômica, mas acho que a gente pode fazer para o próximo programa. A situação está bem complicada no Unido. A notícia do investimento imobiliário. Cláudio? Ixi, acho que vamos perder o Cláudio de novo. A internet na Espanha não está das melhores. Já é um sinal da crise, né? Bom, para a gente encerrar nosso programa, então, eu vou pedir para a produção separar 3 tweets que a gente achou interessantes sobre a hipocrisia do imperialismo. Né? O primeiro é sobre a Líbia, onde a OTAN lançou mais de... Isso é uma oficial do governo chinês, ela é cônsul-geral da China em Belfast, na Irlanda do Norte, e ela está aí falando no Twitter que a OTAN ordenou mais de 10 mil bombardeios na Líbia em 2011, onde 500 mil de civis morreram. Quando questionados sobre essas mortes civis, a OTAN insistiu que era dano colateral que isso acontece em guerras. Né? Hoje em dia não pode morrer uma única pessoa na Ucrânia. O próximo tweet é sobre a Sérvia, né? O pessoal tem a memória curta, né? A gente, como um partido político revolucionário, obviamente tem uma memória muito boa. A história é nossa matéria-prima aí. E esse é um perfil aí do Twitter perguntando: é Kiev? Não. Essa é a capital, como a capital da Sérvia parecia durante os bombardeios da OTAN, né? Quando a política da OTAN de destruir a Iugoslávia estava em ação. A OTAN bombardeou um país soberano e um corpo das Nações Unidas sem permissão do Conselho de Segurança. E, por último, também sobre a Sérvia, né, a Iugoslávia, a capa da revista Time, né, trazendo Bringing the Serbs to Heel, não sei como traduzir essa expressão, mas meio que deixando os sérvios de joelhos. Heel não é joelho exatamente, mas quer dizer, a revista Time torcendo pela destruição de Belgrado e da Sérvia, e hoje em dia eles são os mais pacifistas, né, possíveis. É isso. Acho que a gente termina com essas imagens aí da hipocrisia do imperialismo. E a semana que vem, provavelmente, nós vamos ter mais notícias sobre a crise na Europa. Tem o Congresso do Partido Comunista Chinês. Ao que tudo indica, o Xi Jinping vai ser reeleito, né, quebrando essa convenção que eles têm de cada líder ficar só 2 mandatos. O Xi Jinping vai ser o primeiro líder desde o Mao a ficar mais de 2 mandatos. O imperialismo está fazendo uma grande propaganda sobre isso. Aliás, tem um podcast muito bom que eu recomendo pela nossa audiência, ligado nos assuntos internacionais. Muito bom não, né? Tem que ser apreciado com moderação. Feito pelo The Economist sobre a vida do Xi Jinping, em 8 episódios, bem interessante. E é isso, alguém tem algum comentário para fazer? Tá funcionando o meu áudio? Tá, pode falar, Cláudio. Agora voltou. Tá funcionando o meu áudio? Voltou. Bom, a gente deixa para o próximo programa, a gente vai dar um panorama mais completo, aí, aprofundado sobre o panorama econômico do mundo, né, consequência aí dessa série de crises. E tem a notícia aí na Inglaterra que os fundos de investimento imobiliário estão fazendo uma espécie de curralito, como aconteceu na Argentina. Ou seja, os investidores desses fundos, eles não podem retirar imediatamente os seus investimentos e transferir para algum tipo de investimento mais seguro, que é o que está acontecendo agora na política em geral, né? Na política não, na economia em geral. Com essa instabilidade geral, pessoal, os investimentos estão saindo dos ativos de maior risco,
Ixi. Todo mundo, né? A gente vai falar melhor aí no próximo programa. Espero que sim, melhor também, não só sobre o conteúdo, mas também com a conexão. Mas é isso, companheiros, obrigado. E semana que vem tem mais. Espero.